Fala galera, voltei com mais uma parte fresquinha do resumo de Toaruma Jutsu no Index, volume 10. A jornada de Touma e Otinus pela Dinamarca continua, tudo indo em busca do castelo Eggskov para encontrar uma forma de transformar Otinus em uma humana comum. O primeiro confronto que o mesmo teve que lidar foi com um ataque do Esper mais forte, Accelerator. E assim o primeiro round acabou com Touma saindo como vencedor. Mas enquanto caminhava silenciosamente junto a Otinus pela neve, ele não sabia que, na verdade, estava sendo monitorado pelos novos inimigos que se aproximavam cada vez mais do mesmo. Então, bora parar de perder tempo e começar de uma vez com esse resumo. Touma e Otinus continuavam a caminhar pela neve, enquanto Otinus mexia no ombro de Touma, que estava deslocado, e tentando colocar de volta no local, o garoto gritava de dor. Ai, pega leve, tá doendo muito! É o normal, você acabou de deslocar o ombro. De repente, escutando um barulho de crack, o ombro de Touma volta para o local, mas o mesmo começa a gritar ainda mais de dor. Enquanto eles voltavam a se levantar para continuar sua caminhada, eles perceberam um caminhão passando perto deles. Sem pensar duas vezes, Touma começou a arrastar Otinus e os dois começaram a correr na direção do caminhão. E assim o tempo se passa, e os dois agora estavam dentro do caminhão, continuando a jornada até o castelo. Aposto que desse jeito vai ser mais fácil e vai ser mais difícil para os outros nos encontrarem. Os dois continuaram no caminhão, continuando a conversar por uma hora inteira, falando coisas triviais como Otinus ensinando para Touma a localização e o nome de cada cidade da Dinamarca, ou Touma explicando para ela como havia conhecido Accelerator. E finalmente, depois disso, eles foram deixados perto da entrada de Aalborg, em um canto próximo a uma estátua do deus mitológico Odin. Touma agradeceu ao motorista do caminhão que depois foi embora, e os dois continuaram a caminhada a pé. É realmente bem mais rápido ir de carro do que continuar caminhando a pé. Internamente, Touma, que estava acostumado a sempre passar distâncias e caminhos extremamente longos em suas jornadas completamente a pé, sentiu internamente uma pequena vontade de ter uma carteira de motorista. De repente, Touma se aproximou de Otinus, que ficava olhando para a estátua. Quanto tempo ainda falta até a gente chegar no castelo? Bom, ainda falta um bom tempo, mas com certeza estamos bem mais perto agora. Eu não sei se você percebeu, mas falar isso tecnicamente não é uma resposta para minha pergunta. Foi quando Touma começou a encarar a estátua que ela tanto olhava e percebeu algo estranho. Mas afinal, quem é esse velho bombado? Otinus, olhando para ele, fala: essa estátua de Odin também é conhecida como eu. Você pode encontrar essa estátua por qualquer lugar da Escandinávia. Foi quando Touma percebeu algo óbvio. A garota ao seu lado era o deus mitológico Odin. Então, tecnicamente, aquela estátua devia ser dela. Assim, olhando para a garota e depois olhando para a estátua, ele acabou falando: realmente, lá se vai a imagem da garotinha bonita, não é? Por que você acha que as pessoas tinham tanto medo de você? Porque para fazer algo assim... cala a boca! Foi assim que eu fui tratada em alguns dos mundos que eu criei. As informações continuaram, mas por algum motivo elas foram alteradas com o passar do tempo. E esses registros acabaram permanecendo, e não importando quantas vezes eu refizesse o mundo. Eu perguntaria por que a estátua está vestindo apenas uma capa e calças. Mas olhando para você, eu acho que eu consigo entender a resposta. Os dois começaram a caminhar indo em direção ao vilarejo. Caramba, hein? Eu preferiria que a gente encontrasse outro tipo de transporte. É muito mais fácil e mais quentinho, até mesmo naquele caminhão feito de metal, do que ficar andando por essa nevasca. Otinus falou: você está errado, o céu está realmente preto, mas não está nevando, e não está com cara de que vai cair uma nevasca. Tá parecendo mais... Enquanto a Otinus falava isso, Touma de repente parou e olhou para cima. Você tem razão, aquelas nuvens mais parecem... Foi então que Otinus percebeu algo. Aos arredores, estava transmitindo uma extrema energia mágica. Ataque! Inimigo! E então Touma e Otinus começam a correr. Mas ainda assim, eles perceberam que em volta deles, em todos os lugares, tinha algum tipo de inimigo. Eram várias garotas utilizando roupas de freira. Droga, agora vai ser um ataque mágico da igreja. Olhando para as magas em volta, Touma reconheceu aquelas roupas. É que nem no caso da Úrsula Aquinas. Não, dessa vez tem várias outras também. Tem membros da igreja russa e do Vaticano ao mesmo tempo. É quando de repente Lúcia, uma das magas da Força Agnes, aparece e pulando na direção de Touma e Otinus com uma grande roda de carruagem, usa sua magia baseada na Santa Catarina para criar uma explosão e separar os dois. A roda explode com a força do impacto, joga Touma e Otinus para longe, separando os dois. Touma imaginou que aquilo seria para eles poderem atacar Otinus sem a proteção do Imagine Breaker, mas foi quando mesmo percebeu que, ao contrário do que ele imaginava,
As garotas começaram a se aproximar do mesmo. A roda na mão de Lúcia regenera e simplesmente volta ao seu estado original, e novamente a mesma inicia um ataque contra Toma. Não vai me dizer que eles realmente estão focando em mim agora. Ao mesmo tempo, as outras magas ao redor continuam se aproximando e também iniciando seus ataques. Independente disso, Toma continuava a se esquivar de cada um dos ataques e acertando um soco no rosto de todas que se aproximavam. Mas assim é mais fácil. Se vocês querem se aproximar de mim, eu não preciso ir na direção de vocês. Otnus começou a ficar sem entender o porquê elas estavam fazendo isso. Nem sequer estavam focando nela. E do jeito que estavam agindo, era óbvio que não iriam conseguir vencer de Toma. Afinal, se elas continuassem indo assim pra cima dele, sendo que elas são totalmente dependentes de suas capacidades mágicas, ele iria continuar vencendo. Mas foi exatamente aí que Otnus percebeu algo. Mesmo Toma derrubando várias daquelas garotas, utilizando seu Imagine Breaker, várias delas continuavam aparecendo. Mesmo que ele já tivesse derrubado 20, não parecia que tinha desaparecido nenhuma. Na verdade, parecia que o número havia aumentado. Ele estava começando a compreender o real motivo para elas estarem fazendo isso. É porque não importava se uma ou outra caísse, o número de garotas que estavam em volta dele era gigantesco e estava aumentando. Já não é mais uma batalha contra um ser com poder absurdo, monstruoso e gigantesco. Era agora uma batalha contra um número gigantesco e absurdo de oponentes. Era uma estratégia completamente diferente da utilizada contra o Accelerator. Parecia ser especializada em lidar contra o próprio Kamijou Toma. Eram tantas garotas de tantos lados, ficando cada vez mais próximas. Era um espaço tão apertado que elas estavam dando para Toma que era impossível até mesmo para ele conseguir desviar dos golpes, pois sempre que se esquivava, acabava trombando em outra garota. E isso fazia com que ele não conseguisse se mover rápido o suficiente para se esquivar do próximo ataque. E as garotas continuavam atacando, mesmo que acabassem ferindo umas às outras no processo. E não comece a sossegar, Kamijou Toma, pois ainda estamos bem longe do fim. Uma voz, longe da multidão, falou isso, observando tudo, como se fosse apenas um jogo de tabuleiro em sua mesa. Então, de repente, nas nuvens no céu, uma carga elétrica gigante se forma e um relâmpago gigantesco cai do céu até a terra, indo na direção de Toma. O mesmo, vendo aquilo, estica seu braço direito para o céu, tentando bloquear o golpe. Mas ainda assim, o raio acaba causando um estrago gigantesco no chão, nas garotas em volta e nele. Aquele raio não era um golpe mágico, era realmente um raio que acabou de cair do céu. Kamijou Toma foi atingido completamente, e o mesmo foi jogado no chão. De repente, o garoto começa a se levantar, mas seu corpo estava cheio de queimaduras, suas roupas também. Ele não conseguia acreditar. Era coincidência demais para ser verdade. Um raio simplesmente caiu em cima deles durante a batalha. Não, aquilo devia ter algum segredo. Mas se não era um golpe feito por magia, nem por habilidade Esper, como isso era possível? De repente, outras duas garotas com vestidos diferentes da multidão começam a aparecer. Elas também usavam roupas de freira, mas as delas eram vermelhas. Toma não havia conhecido realmente elas, mas já havia se encontrado com elas. Uma delas era a garota que uma vez abrigou um anjo dentro do corpo, a maga conhecida como Misha Creatov, e a outra era uma das poucas magas classificadas no level santo, Vacila. Toma realmente não conhecia nenhuma das duas. No entanto, ambas estavam envolvidas durante o caso da Terceira Guerra Mundial, e foi lá onde ele se encontrou com as duas. Será que foi uma delas quem utilizou esse golpe? Não, espera, se tivesse sido elas, teria sido magia, mas eu não consegui bloquear. O corpo de Toma ainda doía muito, mas ainda assim, Misha, sem perder tempo, foi a primeira a agir, puxando uma de suas serras. Ela vai com toda a velocidade na direção de Toma, enquanto Vacila continua observando a longa distância. Em poucos segundos, apenas com seus passos, a pequena garota já estava em cima de Toma. Seu corpo estava se movendo por conta própria e se esquivando para a direita, mas ainda assim estava se esquivando lento demais, por causa das queimaduras que o raio havia deixado em seu corpo. Sendo assim, ele até conseguiu se esquivar um pouco do ataque da serra de Misha, mas não foi o suficiente para impedir que a serra fizesse um corte em seu abdômen. Droga, por pouco ela não me divide ao meio. Incrível, ele consegue se esquivar mesmo nesse estado.
Misha virava e continuava seu ataque, e Toma continuava tentando se esquivar. Mas de repente, as outras magas em volta começaram a se aproximar de novo. As outras garotas com roupas de freira novamente o cercaram e começaram a comprimir o espaço para onde ele podia se esquivar cada vez mais. Não me diga que de novo eu não consigo se esquivar! E Misha continuava, mesmo que acabasse cortando outras garotas. Ela não parava os movimentos de sua serra. Até parece que eu vou deixar acabar fácil assim. Toma então novamente se esquiva da serra e vai pro chão. Se eu não posso fugir, então eu tenho que contra-atacar. Parecendo que iria dar um cruzado de direita em Misha. Mas é quando novamente um relâmpago cai do céu, acertando novamente Toma e as garotas em volta dele. Novamente um buraco é feito no chão, uma cratera e tudo em volta é queimado. Dessa vez Toma estava com dificuldade até de se levantar, pois havia sido atingido 2 vezes seguida. Ele estava zonzo, não conseguia escutar direito. Havia um zumbido dentro de sua cabeça. Olhando em volta, mais garotas continuavam a se aproximar, passando pelas caídas como se não fosse nada, e indo na direção dele. Mas afinal de contas, o que está acontecendo aqui? Ele novamente tenta se erguer para cima, botando a mão na frente da outra e tentando se levantar. Mas quando ele olha para frente, ele não acredita no que vê. A garota Misha novamente se levanta como se não tivesse acontecido nada, mesmo ela também tendo sido atingida pelo raio. Todos os ferimentos que ela havia recebido do relâmpago começaram a se converter em energia mágica, e a mesma ficava ainda mais forte. Com o meu feitiço, não importa o dano que eu receba, tudo será convertido em magia, e mais forte eu vou ficar. É quando Vacila começa a falar: esse é o fim da linha para você, Kamijo Toma. Não importa o que aconteça, dessa vez não tem como você ganhar. É por isso que ordenamos que você se entregue agora e desista do seu plano. Quando Toma escuta aquilo, ele fica sem reação momentaneamente. O quê? Ela falou para eu desistir e me entregar? Mas eu havia declarado guerra ao mundo. Impensavelmente eles iriam mudar de ideia, de me matar para agora apenas me prender. Por que isso do nada? Quando ele olha em volta, ele percebe que as garotas também pararam. Então ele e Otnos começam a pensar a mesma coisa ao mesmo tempo. Não há dúvida, é realmente isso. Elas realmente estavam fazendo tudo isso agora apenas para que eu comprovasse de que não havia um jeito de ganhar. Elas me mostraram esse poder absurdo que eu não posso ir contra, para que eu desista e me entregue. Mas por quê? Porque do nada eles querem que Kamijo Toma se entregue. Ele havia declarado guerra ao mundo. Não tem motivos para as pessoas, os líderes mundiais, do nada decidirem o perdoar. Afinal, ele se aliou a um dos maiores vilões da humanidade, a menos que não fossem os verdadeiros líderes, e sim apenas o líder desse ataque. Talvez outra pessoa esteja coordenando esse ataque, e essa pessoa tenha decidido dar uma chance a Kamijo Toma. Não há dúvidas, é só pensar um pouco e logo chega nessa resposta. Afinal, todas elas estão agindo como se soubessem exatamente as habilidades de Kamijo Toma. Apenas alguém que conhece ele teria tanta certeza de como funciona, como ela funciona, quais são seus pontos fracos e como Kamijo Toma costuma lutar. Sendo assim, a pessoa que está liderando esse ataque é alguém que Kamijo Toma conhece, alguém que quer dar uma chance para ele, alguém que não está convencido que ele realmente foi pro lado da deusa mágica Otnos. E para isso, eles começaram separando Kamijo Toma de Otnos e agora entregando a ele uma proposta para que ele desista, sem ter que matá-lo. Mas quem poderia ser? Quem poderia estar liderando esse ataque? Na mente de Toma, várias pessoas diferentes acabaram passando, mas o mesmo chegou na conclusão de que isso agora não importava. Ele não planejava desistir, mesmo que isso significasse sua morte ali, mas ele precisava usar esse tempo para achar uma forma de derrotar aquela formação. Mesmo que atualmente parecesse ser impossível. Vacila continua falando. Não importa o quanto você pense em achar uma forma de evitar essa estratégia, ela foi planejada nos mínimos detalhes para ser usada contra você. Embora também tivéssemos uma, para caso a deusa mágica pensasse em se intrometer, mas vejo que ela não parece estar em condições para isso. Me pergunta o que aconteceu. Toma lembra do estado de Otnos e se preocupa porque sabe que se elas do nada decidissem atacá-la agora que ela está longe dele, a mesma não teria muitas chances. Mas é quando Otnos começa a encarar os dois e fala: parece que vocês andam me subestimando muito, hein? E então ela mostra que estava todo esse tempo focando um pouco de energia que ainda possuía nas pernas, e assim salta na direção de Toma. Misha, percebendo isso, também corre na direção deles.
Antes que a serra de Misha pudesse atingir Toma, Optimus aparece entre eles e para Misha no ar, a jogando com toda a força de volta para trás. Ela assim pega Toma e salta dali, escapando do meio daquelas várias freiras que o cercavam. Droga, ela está tentando fugir, vamos atrás dela! Toma começa a ficar preocupado. Optimus, o que você está fazendo? Eu disse para não usar mais os seus poderes. Mas Optimus nem escutava o que o garoto estava falando. Depois de pegar uma boa distância da onde eles estavam, ela começa a aterrissar no chão, mas acaba caindo com tudo. A mesma começa a tossir e cuspir muito sangue, e Toma percebe que estava ficando cada vez pior. Ela não deveria ter usado esse feitiço. Os danos agora estavam tão grandes que poderia ser que isso a matasse a qualquer momento. Seu idiota, e o que você acha que eu deveria fazer? Apenas ficar assistindo e vendo você morrer? Você não me conhece, é claro que eu não iria morrer desse jeito, é claro que iria, você não estava prestando atenção. Acha que eu não vi? Durante todo o combate, você não parava de prestar atenção em mim, pensando se eu estava sofrendo algum problema. Quando elas nos separaram, quando elas começaram a te cercar, a todo momento você começava a virar os olhos para ver se eu estava bem. Se você não focar na própria batalha, você só vai acabar morrendo. Toma nem havia percebido isso, mas era óbvio que se alguém fosse notar, esse alguém seria a Optimus. Então, involuntariamente, eu estava prestando atenção na Optimus durante todo o confronto, e não estava prestando total atenção na batalha. Droga, eu não havia imaginado que isso estava acontecendo. Mas desse jeito, o que eu posso fazer? Eu não posso deixar ela participar desses confrontos nesse estado. Mas também não tem como vencer se eu não concentrar totalmente na batalha. E não tem como a gente passar daqui sem acabar enfrentando inimigos pelo caminho. É quando Toma acaba tendo uma ideia. As magas continuaram a andar procurando por Toma e Optimus, mas ainda não haviam achado nenhuma pista de onde eles poderiam ter aterrissado. Não vai me dizer que eles conseguiram achar um jeito de chegar ainda mais perto, da onde quer que eles estivessem indo. Esquece, a gente rastreou todo o caminho que eles fizeram, com certeza eles estavam indo para noroeste. Não tem como eles continuarem esse caminho sem passar pela vila de Alborg. Mas de qualquer forma, um novo feitiço de rastreamento já está sendo feito, logo iremos saber a localização dele. Mas caminhando pela neve, um garoto de cabelos espetados ia na direção delas e falava: "Isso não vai ser necessário, eu já estou aqui para terminar com isso de uma vez por todas." É quando Misha e Vacila olham para ele e percebem: mas por que ele está vindo na nossa direção? Ele deveria ter fugido. E onde está Optimus? De qualquer forma, isso não importa. Era nossa missão separar os dois. E se ele resolveu vir por conta própria, é sorte nossa. Dessa vez não vai ser como antes. E então Vacila olha para ele rindo e fala: "E o que você tem como comprovação disso?" Mas Toma não responde nada, apenas fica sério a encarando. Misha então vai com toda a velocidade na direção de Toma, e Vacila fala: "Espere, deixa a gente entrar em formação." A mesma começa novamente a tentar cortá-lo com sua serra, mas Toma começa a desviar de cada golpe. Ela está muito mais rápida do que antes, ela também deve ter absorvido o ataque de Optimus, mas ainda assim não vai ser tão fácil me pegar. Vacila ao longe começa a observar, é inacreditável, ele realmente consegue acompanhar a velocidade de Misha. Não é possível. Misha já consegue entrar na velocidade do som. É impossível que um garoto normal consiga entrar nessa velocidade também. Ele está prevendo os movimentos dela e se esquivando antes de serem efetuados. É por isso que temos que impedir que ele seja capaz de se esquivar. Novamente as garotas começam a cercar Toma e a situação volta a ser como era. "O que? Eu achei que você disse que não iria acontecer o mesmo de antes." E novamente as nuvens carregadas começam a sobrevoar o céu, e parecia que um novo relâmpago iria cair. Mas Toma começa a lembrar da conversa que teve com Optimus. Antes dos dois se separarem, Toma perguntou uma coisa: "Você entendeu como aquele raio é formado? Parecia ser algum tipo de magia, mas o meu Imagine Breaker não anulou. Será que é daquele tipo de magia em que ele não afeta?" E Optimus fala: "Não, o raio em si parecia não ser magia, mas sim as nuvens." "O quê?" "Alguém estava criando uma quantidade de nuvens carregadas em cima de vocês." Mas o raio era completamente normal. Mas espera, se fosse um raio completamente normal, ele não deveria me atingir duas vezes, não é? Afinal, se ela usa magia para manipular a direção da onde o raio vai cair, o raio também é mágico. Isso mesmo. Então ela não estava manipulando a direção para onde o raio devia cair. Ela devia estar atraindo. Toma fica sem entender e pede uma explicação para Optimus. E Optimus explica:
Acontece que poucos segundos antes do raio cair, as garotas em sua volta começam a apresentar um certo distúrbio mágico. Elas devem estar se utilizando como para-raios e atraindo o raio completamente comum, ou seja, o raio nem está indo na sua direção, está indo na direção das garotas à sua volta, mas como você está próximo, também é atingido pelo raio, e é por isso que o raio não pode ser anulado, afinal é um raio completamente comum, e que nem teve a trajetória alterada, mas sendo assim, é óbvio que eu tenho que fazer, e novamente o raio começa a cair. Dessa vez, Toma começa a correr, indo para a direção de uma das garotas que estava à volta dele. E então a soca, abrindo o caminho. O raio começa a descer, mas Toma continua a correr, se afastando o máximo que podia das garotas e passando por elas. Misha percebe e também tenta ir na direção dele, mas o raio cai e atinge. Ele é jogado para trás, mas como o raio estava apenas tentando acertar as garotas, apenas o joga para mais longe por causa da força de impacto. Ele conseguiu descobrir o segredo do ataque. Toma rapidamente começa a se levantar. Parece que funcionou. E Misha começa a se recuperar. Ah, dessa vez não vai funcionar. E dessa vez ele começa a correr na direção de Misha, antes que os danos fossem convertidos em magia. O que você faz para transformar seus danos em mais magia é um feitiço. Então se eu socar, eu posso anulá-lo. E então dando uma de direita em Misha, que estava se recuperando, o feitiço que transformava o dano em seu corpo em mais magia é anulado. E assim ela continua com o dano que recebeu do raio. E o dano do cruzado de direita que Toma acabou dando no meio do rosto da garota e a lançando para longe. As garotas em volta começam a observá-lo sem acreditar. Ele achou uma maneira de fugir do ataque e Toma continuava encarando elas com o rosto sério, mas em sua mente o mesmo pensava: eu não posso deixar que elas percebam. Na verdade, Toma havia recebido o ataque, ainda havia causado um grande dano nele, e ele ainda não havia se recuperado dos danos anteriores, mas não podia deixar que elas percebessem. Mesmo que Toma tenha descoberto, é só elas aumentarem o número de garotas em volta dele que se transformarem para raios, e assim vai ser mais difícil para ele criar uma passagem entre as garotas. Afinal, o que não faltava em volta dele eram outras garotas que poderiam se transformarem para raios. A casa já passava dos 1000 facilmente e continuava aumentando. Quanto mais tempo ele ficasse ali, pior ficava a sua situação. Mas se ele começasse a agir como se tivesse tudo sob seu controle, elas hesitariam em atacar. A verdade é que para resolver essa situação, o melhor que ele deveria fazer era acabar com a pessoa que estava criando as nuvens. Enquanto qualquer uma das garotas que estava em volta dele poderiam se tornar para-raios para atrair o raio, apenas uma estava utilizando o feitiço para criar as nuvens. Optimus até falou que a pessoa que criou aquilo devia ter uma magia absurda. Na verdade, deve ter absorvido, no mínimo, a magia de 1 bilhão de pessoas, porque ela estava mudando o clima de toda a Dinamarca. Todo o céu estava escuro e carregado de trovões, mas Optimus não havia sentido alguém com tanto poder entre as pessoas que estavam atacando ele anteriormente. Ou seja, ela devia estar atacando de outro lugar. No entanto, ela ainda deve saber a localização de Toma e como ele está agindo. Senão ela nunca saberia em qual parte das nuvens sobrecarregar para criar o raio. No início, Optimus pensava que a pessoa que estava fazendo aquelas nuvens poderia ser Vacilla, e isso explicaria o porquê ela não foi participar da batalha diretamente. Mas sabendo que a pessoa que está liderando esse ataque deve ser alguém conhecido de Toma, Vacilla, na verdade, deve estar entregando informações para essa pessoa. As informações de onde Toma está e de onde ela deve sobrecarregar os raios. Então, a primeira coisa que Toma deve fazer é derrotar Vacilla. Sendo assim, o mesmo começa a correr na direção dela. E Vacilla grita para que Misha acorde. E a mesma se levanta, novamente com sua serra de mão. Mas dessa vez, uma serra em cada mão, ela salta na direção de Toma, e Toma desvia. Desse jeito vai ser difícil não me envolver na batalha, ele está vindo diretamente em mim. Vacilla pensa, enquanto via Toma continuando a se aproximar. Misha estava muito machucada para conseguir usar sua velocidade total, então estava difícil impedir os movimentos de Toma. Mas nós temos 1 bilhão de garotas que podem ser usadas como para-raios. Só elas pararem de ficar ali parada apenas observando. Andem logo e vão atacar. As garotas estavam com um pouco de receio, afinal aquele era Kamijo Toma, o garoto conhecido como matador de deuses. E depois de verem com seus próprios olhos o que ele fez agora há pouco, elas estavam com receio de agir. Mesmo assim, todas começaram a correr na direção de Toma. Mas Toma aproveitou esse fato, como se estivesse esperando por isso. No momento em que elas cercaram, Toma se abaixou e começou a correr no meio delas, fazendo com que Vacilla, que observava tudo de longe, o perdesse de vista.
As garotas tentaram achar uma forma de isolá-lo e cercá-lo, mas ele continuava caminhando pelo meio delas, e impedindo até que Vacila conseguisse o observar e dizer onde deveriam criar a nova sobrecarga de eletricidade. Ele poderia nesse momento estar ainda se aproximando de Vacila, ou poderia estar parado no mesmo local. Ela continuava observando de todas as direções. Dessa vez, o exército gigante de 2 bilhões de garotas era quem estava atrapalhando e impedindo o campo de visão. E então Misha acaba dando um grito: "Cuidado!" Mas acabou sendo tarde demais. Saindo da multidão pelo lado direito, Toma começa a correr na direção de Vacila e grita: "Eu disse que dessa vez seria diferente." E então o mesmo a golpeia com um soco, acertando o meio do rosto da garota e então fazendo com que ela derrubasse um item no chão. Vacila acaba voando com um soco de Toma e as garotas ficam olhando sem acreditar nas habilidades de Toma. Ele criou toda essa estratégia no tempo que se separou da gente? Isso só foi graças a Optimus ter me explicado tão detalhadamente como funcionava a sua habilidade. E agora eu sei que para você poder informar para a pessoa que cria as nuvens onde sobrecarregar de eletricidade, você precisa de um item. Quando o item começa a cair, Toma o pega com o braço direito, o anulando e impedindo que Vacila continue a dar informações para a pessoa que sobrecarregava o céu com eletricidade. E com isso, o raio do céu agora está inutilizado. Toma pensava isso, mas sabia que deveria ser por pouco tempo, pois não tinha como saber se outras pessoas poderiam estar carregando o mesmo item de Vacila. Ele tinha que deter a pessoa que estava criando essas nuvens o quanto antes. Mas agora ele não poderia sair dali, não enquanto não derrubasse aquelas 2 garotas que começaram a ir na sua direção. Vacila e Misha estavam extremamente irritadas com o que havia acontecido. Enquanto isso, na cidade de Alborg, Agnes recebia as últimas notícias. Pelo jeito, eles foram enviados e logo chegaram aqui. Droga, eu não consegui fazer com que ele desistisse disso antes que eles viessem. E agora que o item que eu dei a Vacila foi destruído, eu não posso mais saber a localização de Toma e nem enviar as cargas elétricas. É melhor tomar cuidado, Toma, pois a partir de agora as coisas vão ficar ainda pior. E assim o céu, vindo em um porta-aviões voador, estavam eles. Um dos grupos mais perigosos de inimigos que poderiam aparecer na frente de Toma: Carissa, o Cavaleiro Líder, Aqua Tebek e Kanzaki Kaori, todos vindo na direção de Kamijou Toma. Essas nuvens elétricas realmente são a chateação por completo. Não podemos fazer nada, esse era o ataque dos nossos aliados. Não vejo motivo para eles continuarem o ataque, e agora que finalmente chegamos na Dinamarca, é tudo questão de tempo. Não se esqueça que ainda precisamos confirmar se Kamijou Toma não está sendo controlada pela deusa mágica. Kanzaki falava enquanto olhava para Carissa. Que bobagem, aquele garoto possui uma Gene Breaker, não é? É impossível que qualquer magia de controle de mente funcione, a menos que ela esteja usando as habilidades comuns que uma mulher tem para controlar um homem. Escutando aquilo, Kanzaki fica com vergonha, e Aqua continua se aproximando, olhando para o campo de batalha. Logo eu irei me reunir com ele novamente. E sem saber o que estava acontecendo, Kamijou Toma, ferido, cansado, se preparava para o confronto contra Vacila e Misha, sem saber que algo muito mais complicado estava se aproximando. Mas ainda assim, olhando para as duas e se colocando em posição de combate, ele pensa: eu prometi que iria protegê-la. Eu jurei que iria protegê-la, não importasse qual seja o inimigo. Então, podem vir. Eu não vou recuar. Eu não vou desistir. Eu vou achar uma forma, mesmo que tenha que passar por todos. E então Misha sai na disparada, indo na direção dele. Mas Vacila começa a utilizar o seu feitiço. Você realmente acredita que mesmo nesse estado, mesmo ferido, machucado e cansado, ainda é forte o suficiente para nos vencer? Você é orgulhoso. E com aquelas palavras, de repente, o corpo de Toma perde completamente sua força. Suas pernas ficam bambas. E ele simplesmente não tem mais força para ficar em pé. Mas o que é isso? O que ela está fazendo? Além disso, você também não nos deu nenhum motivo para acharmos que a sua causa é justa. Você é preguiçoso. Além disso, ele também começou a ficar sem ar na boca o suficiente para respirar. Por puro instinto, seu corpo se moveu para a direita e evitou que Misha decapitasse sua cabeça, mas ainda assim uma parte de seu pescoço foi cortada. O mesmo estava no chão, sem acreditar no que estava acontecendo. Ele toca em seu corpo e de repente novamente consegue respirar, mas ainda se sentia extremamente fraco e o sangue continuava a derramar.
só porque não vai ser mais atingido pelo raio. Achou mesmo que estava com a vitória ganha? Não se esqueça que é a partir de agora que eu também vou entrar na batalha. Vacila falava para Toma, e o mesmo percebia na situação horrível em que estava. Mas o que vai acontecer a partir daqui? Como Toma vai sair dessa péssima situação em que se encontra? Onde estará Optimus e como eles vão se reencontrar? Tudo isso e muito mais você vai ter que esperar para o próximo vídeo. Espero que tenha gostado do vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe, vire membro que você vai estar ajudando muito o canal. Me diz se vocês conhecem uma pessoa mais ferrada que o Toma, porque pelo amor de Deus, é X1 depois do X1 instantaneamente. Mas deixando isso de lado agora, eu vou ficando por aqui, então valeu, falou, fui!